Olá, bem-vindo todos e todas a mais um episódio do ANTP Café, um espaço criado para a gente discutir os principais temas do transporte coletivo, do transporte urbano e rodoviário, mobilidade urbana, enfim, todos os temas que estão relacionados a essa questão dos transportes no país. Primeiramente, eu quero agradecer a participação, evidentemente, dos nossos patrocinadores, sem os quais este espaço não seria possível, começando pela Mercedes-Benz. Além da Mercedes-Benz, a Empresa 1, plataforma de bilhetagem digital multisserviços, a Nansen, que além de fornecer carregadores, oferece também toda a infraestrutura de recarga para veículos elétricos, a Citat, líder em soluções para a gestão de frotas de ônibus urbanos e fretados, e por fim, mas não menos importante, o Citamob, um dos aplicativos mais utilizados no universo da mobilidade urbana no Brasil. O apoio institucional é da OTM Editora e do Diário do Transporte, e a realização, a ANTP e Transdata. Bom, eu vou agora apresentar os meus companheiros de bancada, a Fátima e ao Cláudio. Por favor, vocês se apresentem, dê o seu oi. Um prazer enorme estar aqui para conversar, conversa interessantíssima também aí para saber do que está acontecendo em Goiânia, que está fazendo essa pequena, grande revolução. Um prazer. Oi, Edmundo, Fátima, Pelege. Edmundo, é um prazer estar conversando contigo outra vez. Afinal de contas, a gente acaba conversando pouco nesse nosso mundo de transporte. Está todo mundo sempre em outro lugar. Mas é bom a gente poder trocar algumas ideias hoje. Bom, antes de passar a palavra para o Edmundo, só queria fazer um pequeno arrazoado aqui, que é o sistema de transporte da região metropolitana de Goiânia, que foi, inclusive, um dos temas que nos estimulou a trazer o Edmundo para essa roda de conversa. Esse sistema conseguiu o que parecia impossível, sair da pandemia fortalecido, com a garantia de subsídios e a união do governo do estado e 19 municípios. Agora o esforço segue em frente, com a incorporação dos ônibus elétricos, que, aliás, vai ser um dos principais tópicos dessa conversa, além da implantação de um sistema multitarifário que reduz o peso da passagem no bolso do usuário. Para entender melhor esse processo, ou esses processos, seus desafios e próximos passos, o ANTP Café conversa hoje com o diretor da HP Transportes Coletivos, o economista Edmundo de Carvalho Pinheiro, que é também membro do Conselho Diretor da NTU, presidente do Conselho de Inovação, a mesma entidade, e ainda diretor da seção de passageiros da CNT. Bem-vindo ao ANTP Café, Edmundo. Olá, Alexandre, Fátima, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversa e espero poder contribuir um pouco aqui com a experiência do que está acontecendo em Goiânia, compartilhar com todos vocês. É um prazer imenso estar aqui e obrigado pelo convite. Bom, como sempre a gente faz no ANTP Café, a gente passa a palavra agora para o provocador mor da República, Cláudio de Sena Frederico, que vai introduzir
pelo menos a primeira pergunta. Bom, eu estou manso, eu não sou provocador, ainda mais com o Edmundo aí. E ainda mais no fato seguinte, Goiânia é como uma caixa de chocolates que uma criança recebe, né? Quer dizer, ou seja, tem tanta coisa interessante e boa que aconteceu em Goiânia que a gente fica com uma tendência de se dispersar. Então, tem muitos assuntos que a gente pode puxar hoje. Mas eu gostaria de puxar, inicialmente, o que parece não ser o mais importante, mas é o que segue o nosso último café. Porque no nosso último café, nós focalizamos numa experiência de ônibus elétrico, de implantação de ônibus elétrico. Então, o que eu gostaria, Edmundo, que você pudesse nos dar uma ideia de como isso está acontecendo em Goiânia e qual a perspectiva, qual a esperança, qual o objetivo que você vê que vai ser alcançado com isso em Goiânia. E quais as providências que estão sendo tomadas para que essa seja uma experiência positiva, proveitosa. Que ônibus foram escolhidos, que infraestrutura está sendo colocada e como é que você vê isso? Sim. Cláudia, de fato, Goiânia tem há um pouco mais de 2 anos discutido com muita profundidade o tema da eletromobilidade. O tema ele surgiu ainda no ano de 2021, no momento em que o poder público, liderado pelo governo do estado de Goiás, mas, na verdade, em conjunto com todas as prefeituras da região metropolitana de Goiânia, especialmente também a Prefeitura de Goiânia, iniciou uma discussão voltada à renovação da frota com a utilização da tecnologia de veículos elétricos. Mas, na verdade, nesse ano, o que se discutia era um projeto de uma ampla transformação da rede metropolitana de transporte coletivo de Goiânia, a nossa conhecida RMTC, e dentro desse processo a inclusão, né, da inovação com a inclusão dos veículos elétricos. No primeiro momento, o Estado de Goiás, por meio de uma operadora estatal chamada Metrobus, realizou um chamamento público para que fossem feitos estudos quanto a uma modelagem para a utilização de veículos elétricos, especificamente num corredor, que é o corredor Anhanguera, um dos mais antigos BRTs do país, operado por essa empresa Metrobus. Nesse momento, compareceu a chamamento público a empresa Enel X, e, de outro lado, participou também a Urb Mobilidade, que é uma operadora de Brasília, que compõe o Grupo HP, que é dirigida por mim, que também para participar desses estudos. No meio do caminho, né, nós acabamos nos juntando à Enel X para desenvolver os estudos técnicos. Nós cuidamos da parte dos estudos de transporte, a Enel X cuidou da modelagem econômica, da modelagem jurídica, dos estudos específicos de engenharia aplicado à tecnologia elétrica, e ao final de 2021 foi concluído esse trabalho, na qual foi apresentado, atendendo os requisitos e as diretrizes desse chamamento público, uma proposta para a aquisição de 114 articulados elétricos para serem adquiridos na forma de locação. Esse chamamento ele acabou sendo interrompido no ano de 22, quando ele foi publicado, chegou a ser publicado o edital, melhor dizendo, por parte do Estado, mas ele acabou não tendo sequência. Era um ano de eleições estaduais e o Tribunal de Contas do Estado levantou alguns questionamentos em relação ao edital, o que levou à sua suspensão, processo que só foi retomado após as eleições estaduais, já no final de 2022, começo de 2023. Naquele momento, antes da retomada, nós já tivemos a oportunidade de alertar o poder público que aquela modelagem que estava sendo apresentada ao mercado, ela dificilmente encontraria interessados, haja visto que o modelo de locação na forma que foi preconizada pela NX não tinha players no mercado interessados a tomar riscos de longo prazo na forma de locação de veículos elétricos. Mas o Estado ainda assim insistiu em publicar o edital, isso já no ano de 2023,
no começo de 23, e de fato o edital acabou restando deserto. A própria NX, que tinha participado da modelagem, não se interessou em participar. E aí, logo a partir desse momento, iniciamos uma discussão dos operadores junto com o poder público, no sentido de buscar uma outra modelagem na qual os próprios operadores do sistema de transporte da RMTC pudessem realizar os investimentos, assumir os riscos dessa operação, fazendo isso por sua conta e risco, né? Mas através de todo de todo o processo de reestruturação que estava então sendo implementado na RMTC, incluindo uma revisão dos contratos de concessão vigentes. Então, foi a partir desse momento, um pouco mais de quase um ano atrás, isso começou em maio de 23, que os operadores, junto com o poder público, têm trabalhado nesse modelo, na qual já tem hoje um conjunto de diretrizes públicas estabelecidas. Foram aprovadas leis estaduais, alguns atos administrativos por parte da região metropolitana de Goiânia e por parte da CMTC, que é o órgão concedente, na qual se estabeleceu que a frota elétrica seria de em torno de 15% da frota total do sistema, deveriam ser aplicados prioritariamente no sistema BRT, no chamado BRT Leste-Oeste, já existente, e no BRT Norte-Sul, que está em fase de implantação na cidade, totalizando uma frota de 130 veículos. Desses 130 veículos, 90 seriam veículos articulados de 23 metros, e para o BRT Norte-Sul seriam veículos de 15 metros, que nós conceituamos como super padrão. Então, o objetivo já estabelecido, portanto, é de utilização de 130 ônibus de grande porte no sistema BRT, são 2 BRTs na verdade, né? E mais 20 que seriam aplicados nas demais linhas do sistema. E para isso... Peraí, eu queria te interromper um pouquinho para saber aí de alguns números, né? Então, esse sistema todo aí, qual é o ritmo de implantação? Isso é o quê? Num período, vamos ter esses 130 ônibus elétricos, veículos elétricos, dentro do prazo de quanto tempo? Como é que é essa implantação? Foi fixado um cronograma, Fátima, um cronograma público, inclusive um cronograma bastante rigoroso, que estabeleceu, primeiro, que foi faseado em 3 partes, os 130 ônibus do sistema BRT. 18 veículos inicialmente, que seriam veículos para testes e para avaliação das diversas tecnologias, que comporia uma frota de outros 39 veículos articulados, compondo um total inicial de 45 unidades. Essas 45 unidades, elas devem estar totalmente contratadas para serem fornecidas, pelo menos a disponibilidade do chassi, ainda neste ano. E os outros 45 unidades, as outras 65 unidades, seriam chamadas fase 2, estariam dependendo da avaliação da primeira fase para se ajustar ao cronograma de implantação. Mas o objetivo do poder público é que todo o sistema BRT esteja totalmente concluído até o final de 2025, porque também nesse mesmo projeto se contratou, por meio de nós, operadores, um investimento de requalificação completa de toda a infraestrutura do BRT, compreendendo 7 terminais de integração e 19 estações de embarques fechadas do BRT Leste-Oeste e o comissionamento de 31 estações fechadas do BRT Norte-Sul. Tá, eu queria voltar aí um pouquinho ainda, em que pé que está hoje? A gente sabe que já chegou ônibus elétrico lá em Goiânia, né? Como é que está hoje? Então, os primeiros veículos de 15 metros, que nós estamos conceituando de super padrão, foram adquiridos ainda no começo do segundo semestre, foram de fato adquiridos para fazer os testes e começar. Eles foram adquiridos e estão em operação real, mas são veículos que de fato iniciaram para tirar as primeiras dados de avaliação de performance e tudo mais. São veículos chassi Scania, carroceria Caio, toda a parte de energia e parte elétrica da WEG e toda a integração da Eletra, que foi quem liderou esse processo inicialmente. Então, esses carros estão em operação desde agosto do ano passado. E foram adquiridos mais 6 articulados, na verdade, super articulados, de 23 metros,
da BYD, sendo que a BYD já entregou os 2 primeiros com esses carros com carroceria Marco Polo, e outros 4 chassis já foram adquiridos, estão em processo de fabricação na China, e a BYD tem um prazo para entregar esses veículos até setembro, outubro deste ano de 2024, totalizando 6 articulados. E foram adquiridos mais 10 padrões, super padrões de 15 metros, com piso alto, também Scania, Caio, WEG, Eletra, dos quais o primeiro, que é um protótipo, já foi entregue em Goiânia, e 9 já estão em processo de produção, devendo ser entregue até o final de julho e agosto próximo. Agora, a pergunta que não quer calar, Edmundo, como é que está a questão da infraestrutura? Por exemplo, esses ônibus todos estão chegando, já existe uma infraestrutura montada para carregamento? Alexandre, o tema da infraestrutura também foi um tema de bastante preocupação. E inicialmente, para esses primeiros veículos teste, não se exige muita infraestrutura. Basicamente, nós adquirimos 3 carregadores de 2 fabricantes distintos, uma, no caso da HP, da Nancy, que foi colocado na garagem da HP, um da Electromobility na Raptraguaia, e agora um terceiro da Nancy na garagem da Metrobus. Mas apenas para esses primeiros carros com tão poucos carregadores, não se exigiu grandes investimentos de infraestrutura. A preocupação está naturalmente para o projeto completo, na qual aí sim vai exigir um grande investimento de infraestrutura de recarga. Esse projeto foi contratado uma empresa de engenharia especializada, com muita experiência em projetos dessa natureza. Essa empresa de engenharia, o trabalho está ainda em desenvolvimento, mas com vários produtos já entregues até o momento, e na qual está se projetando um grande investimento de infraestrutura. Na verdade, nós devemos colocar 4 garagens com 4 eletropostos na extremidade de cada ponta do BRT. Há uma grande preocupação que essas garagens se situem a uma distância de poucos metros ou quilômetros do BRT, para que a reserva, chamada reserva técnica, seja a menor possível. Nós estamos querendo trabalhar com uma reserva de 5%. Atualmente, nós estamos trabalhando com uma reserva de 20%. E como a autonomia é a questão mais crítica dessa operação, é muito importante que a gente tenha a menor reserva. Por isso, a colocação de 4 garagens, uma em cada extremidade. A razão também de ter 4 garagens se deu para que não haja a menor demanda por carga da distribuidora de energia. A gente sabe, se você concentrar toda a carga num só ponto, vai exigir maior demanda, e essa demanda, fatalmente, a rede elétrica disponível na região não será capaz de suportar essa demanda. Então, a distribuição em 4 garagens também teve como objetivo aliviar a rede elétrica da distribuidora de energia. Mas o grande investimento, na verdade, nós até inspirados no nosso benchmark feito na cidade de Bogotá, na operadora Greenmóvel, que estivemos visitando por algumas vezes, a ideia que nós chegamos que haveria necessidade de uma mudança completa do layout das garagens. Então, na verdade, está se implantando uma garagem completamente nova, porque o espaçamento dos veículos, a circulação, na verdade, chegamos à conclusão que é necessário uma nova garagem. Então, está se reformando, projetando a reforma de uma garagem, a implantação de uma garagem totalmente do zero e 2 áreas que estão sendo adaptadas para esses eletropostos. Então, há um investimento na parte de terreno, na parte de engenharia civil, na parte de equipamentos, para que possa suportar a primeira fase de operação. O investimento projetado são de R$68 milhões para suportar a operação de 65 veículos. Portanto, um investimento muito significativo e que vai demandar um tempo equivalente à própria produção dos veículos para que ela fique disponibilizada. Edmundo, você já tem dados algum dado, por exemplo, de consumo, de confiabilidade que estão rodando, que são só os de 15 metros? Ou isso ainda está muito cedo? Cláudio, essa pergunta sua talvez é a pergunta mais importante sempre que a gente discutir a questão de operação de ônibus elétricos. A bem da verdade, nós sabemos que os veículos elétricos eles funcionam, que
que o motor existe há 100 anos, motor elétrico no mundo, sob diversas aplicações. A grande inovação está exatamente nas baterias e na autonomia que essas baterias suportam. E daí a performance é fundamental, tanto porque é a performance que vai estabelecer a autonomia e vai estabelecer também o custo variável da operação. Então, esse é o dado mais importante para nós. E nós sabemos, com as diversas referências que nós buscamos, né, que essa performance ela varia muito de cidade para cidade, o tipo de veículo, o tipo de operação, pela condução do motorista, são dezenas de variáveis que afetam a performance. Portanto, esse é um ponto eu diria que é o dado mais importante que nós temos sob análise. Nós tínhamos algumas expectativas de dados de performance, seja dos fabricantes, seja dos benchmarks que nós fizemos, mas sim, nós já temos alguns dados que a gente pode aqui compartilhar com vocês. Os veículos de 15 metros da Eletra estão performando próximo de 1,85 kW por quilômetro, que é um resultado muito positivo. Muito bom, muito bom. No período, nós tivemos 1,91, mas chegamos a alcançar 1,85. Mas o dado confiável que a gente tem até esse momento, na operação que ele ainda não está operando no BRT, o BRT está em fase de implantação, conclusão das obras, portanto, a gente sabe que no BRT essa performance poderá ser modificada, mas a nossa meta-alvo é de 1,85, é uma meta ousada, mas é a meta que a gente quer alcançar, o que vai possibilitar uma autonomia operacional na casa dos 210 quilômetros para um dia de operação. E nos veículos superarticulados, e aqui cabe um comentário, esse carro de 23 metros, não existe nenhum outro tipo de carro desse no planeta. Esse é o primeiro articulado de 23 metros elétricos em operação. Existe os de 21 metros, até em São Paulo, a Eletra tem alguns, né? Mas não de 23 metros. Então, é um carro que, para os próprios fabricantes, a situação dele é desconhecida. Ainda mais operando no BRT. Quem conhece o eixo Anhanguera é um BRT muito carregado, que tem uma velocidade comercial baixa. Apesar de ser segregado longitudinalmente, ele tem muitas transversais que afetam o desempenho comercial dessa operação e, portanto, há uma grande expectativa em relação aos dados dos superarticulados. O primeiro veículo iniciou a operação em fevereiro, o segundo iniciou a operação em março. Nós tivemos muitas intercorrências para colocar esses veículos em operação. Portanto, os dados preliminares ainda são de uma quilometragem percorrida muito baixa. Mas os dados primeiros que nós tivemos são dados muito positivos. Nós já alcançamos uma performance média de 2,1 kW por quilômetro com os superarticulados até esse momento. É um dado muito preliminar, não podemos utilizar como referência ainda, né? Mas para começo de conversa está muito bom. A surpresa é positiva. Te interromper aqui de novo um pouquinho para voltar em dois pontos aqui. Qual que é a extensão do BRT? Porque eu estou tentando, eu sempre fico imaginando o seguinte, alguém senta aí numa outra cidade pensando em ônibus elétrico e tudo mais, adoraria ouvir a experiência e ter todos esses detalhes. Então, é o seguinte, dentro dessa autonomia de 210 km, por exemplo, considerando a extensão da sua linha de BRT, quantas viagens você vai conseguir fazer antes de ter que parar para fazer uma recarga? Fátima, nós desde o início do projeto trabalhamos com uma diretriz, uma premissa de que não haveria uma segunda recarga. Eu particularmente não acredito nessa história de segunda recarga ou carga de oportunidade. Lá na operação de Bogotá mesmo, que eu estive acompanhando, e isso não existe nem na teoria. Toda a frota, no caso da Greenmóvel, são 406 ônibus em operação, todos eles são recarregados apenas no fim da operação, no final do dia. Então, nós não trabalhamos com essa possibilidade de uma recarga durante a operação, portanto, 2 recargas. E, nesse sentido, a recarga será feita apenas ao final da operação.
A frota total do sistema BRT, quando ela estiver completa, ela será de 180 veículos operacionais. Então, por que o projeto foi faseado em duas fases? A primeira fase compreende mais ou menos 1/3 da frota total, que é a frota que roda no pico. Nós sabemos que qualquer operação de ônibus em Goiânia ou no Brasil, você tem mais ou menos 1/3 da frota que roda hora pico. Uma frota que só roda hora pico roda menos de 200 km por dia, 170 km por dia aproximadamente. Você tem uma parcela da frota que roda o dia todo, mas não roda do primeiro ao último horário. Que você tem um percurso médio diário por volta de 200 a 250 km por dia. E você tem uma parcela da frota que vai até 300 km por dia. Então, qual que foi a nossa preocupação? Adquirimos 1/3 da frota, mesmo sem conhecer os dados de performance, sabendo que, no pior dos casos, a frota atenderia o horário de pico. Agora, a partir dos dados da primeira fase, se a performance for suficiente, nós vamos para a segunda fase, que vai até 250 km. Terceira fase, nós não acreditamos que será possível o uso de carros elétricos, a não ser quando houver uma mudança do padrão tecnológico das baterias, que já está sendo anunciada, no caso da BYD, ela anunciou, eu estive visitando o ano passado, lá na feira da Buzzworld, a bateria Blade, que já está em produção, e a promessa é que essa bateria ela vai atingir os 300 km de autonomia. Mas para o cenário atual tecnológico disponível, nós acreditamos que 2/3 da frota pode ser eletrificada. 1/3 só poderá ser eletrificada a partir da evolução do padrão tecnológico ou com a utilização de carga de uma segunda carga, que a gente entende que ela é de todo inconveniente a operação e aumentaria a exigência de uma frota reserva, o que levaria o custo por passageiro transportado a um patamar completamente inviável economicamente. Então, nós preferimos trabalhar, portanto, com uma frota parte elétrica e parte a combustão, portanto, uma frota híbrida. Perfeito. Aí eu tenho mais 2 perguntinhas em cima disso aí. Uma é o seguinte: nesse momento, quanto tempo de carga, quanto tempo tem consumido para carregar esses ônibus? De novo, nessa perspectiva de alguém que está pensando lá, fazendo as contas e tudo mais na sua cidade. E a outra coisa, você falou, Edmundo, em várias intercorrências. Dessas intercorrências aí, o que é também que as pessoas que estiverem assistindo podem aprender com elas e talvez evitar? Primeira pergunta, Fátima, o tempo médio de recarga, eu estou pegando aqui os dados de março, tá? São dados do mês completo. O tempo médio de recarga ficou em 4 horas e 42 minutos. Acho que nós estamos usando um carregador de 120 kVA. Portanto, é uma carga lenta. É muito lenta. Os articulados estão exigindo o mesmo tempo para recarga, usando 2 bicos, no caso do articulado, 2 dispensadores do mesmo carregador. Bom, e a outra pergunta foi mesmo, Fátima? As intercorrências. Você tinha citado aí que nessa chegada dos ônibus elétricos aconteceram certas intercorrências, as coisas atrasaram um pouco. Eu queria saber se tem alguma intercorrência aí que seria interessante compartilhar para essas pessoas que podem estar tentando elaborar os primeiros pensamentos aí em relação à eletrificação nas suas cidades. Fátima, assim, primeiro, os carros Eletra VEC, fornecidos com chassi Scania e carroceria CAI, foram os primeiros veículos de 15 metros em operação, um dos primeiros veículos de 15 metros. Então, nós sabíamos que a gente estava pegando um veículo quase que piloto, né? E era novidade para todos nós, não só para nós operadores, mas também para os próprios fabricantes. Então, tivemos problemas, assim, desde problemas até de carroceria, problemas de ar-condicionado, problemas de vazamento de bateria, uma série de intercorrências. Mas o dado positivo disso foi a atenção, o pós-venda, dado pelos fabricantes, que foi uma atenção muito importante, o que revelou para nós a importância da indústria nacional, do produto nacional. É muito importante, isso é um tema que eu deixo aqui até como reflexão,
né, de que a gente tenha uma indústria nacional produzindo localmente esses veículos, porque não é só fabricar e vender os veículos, é necessário o pós-venda desses veículos. Isso acontece até com veículo a combustão. Imagine nós, se a gente não tivesse nos veículos a combustão, a assistência técnica que a gente recebe, né, das grandes marcas de fabricantes de ônibus, da extensa rede de concessionários. Então, o ônibus elétrico, toda essa indústria ainda está sendo estruturada e, portanto, o que eu diria, problemas existem, acreditamos que problemas continuarão existindo, mas ter uma indústria preparada, né, a dar um suporte de pós-venda é fundamental. E, nesse ponto, a nossa avaliação é altamente positiva. A atenção que nós tivemos no caso dos veículos, volto a dizer, Eletra, VEG, o chassi Scania e Caio, foi uma atenção muito especial que tem assegurado uma disponibilidade dessa frota. E em relação aos superarticulados, sendo muito transparente, são veículos com chassi importado da China. O chassi foi feito no Brasil, mas toda a parte elétrica é importada, chinesa, né? Encarroçado pela Marco Polo brasileira, mas é um veículo ainda importado, e mesmo a BYD tendo presença no Brasil, ainda é uma estrutura muito incipiente. E nós tivemos muitos problemas na disponibilização desse veículo desde o encarroçamento. Houve dificuldades no processo de encarroçamento que afetaram as baterias, afetou a parte elétrica, mas tivemos uma infinidade de problemas que só foram superados também com uma presença da BYD junto aos operadores para que essas falhas fossem corrigidas. Qual que é a nossa análise? A gente entende que são produtos que estão, de fato, né, em lançamento, são produtos novos, que vão ter, nós operadores não temos ainda uma estrutura capaz de dar atenção a esses veículos, e qualquer probleminha a gente logo tira a mão e para o veículo, até com medo de pôr a mão nos veículos. Então, tudo isso, naturalmente, dificulta esse momento inicial, né? Mas, particularmente, se eu tenho um aprendizado que eu gostaria de dividir, para nós, operadores, será fundamental que haja uma produção nacional, com empresas instaladas no Brasil, capazes não só de vender, mas de suportar e apoiar tecnicamente na manutenção. E nós, operadores, vamos ter que investir não só em uma nova infraestrutura de manutenção da frota, mas também em aquisição de novas competências que até hoje nós não temos. Ou seja, terá que haver uma estruturação da parte do fabricante e da parte dos operadores. E até que isso aconteça, a gente vai ter muitas dificuldades nessa transição. Daí que é um processo de transição, e como toda transição, quem sai na frente, né, pega mais problema naturalmente, mas faz parte do processo de quem quer aprender e quer desenvolver uma nova solução. Edmundo, o que eu queria ressaltar, e eu acho que a sua explicação foi absolutamente perfeita, que é o seguinte: a indústria, essa indústria que você fala, no fundo você é parte dessa indústria. Ou seja, o comprador e o operador é parte da indústria. E graças a esse tipo de atenção que vocês deram e que estão dando, e a competência que estão adquirindo e trabalhando junto com os fornecedores, é que nós teremos um dia uma indústria nacional totalmente desenvolvida. Esse foi o mesmo fenômeno que eu presenciei e convivi no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, quando começou, ele desenvolveu a indústria local, e a indústria local pôde se desenvolver porque tinha um cliente que entendia que era um trabalho conjunto, era um esforço conjunto. E é um processo inevitável, porque a gente parte da premissa de que nós vamos ter que ter ônibus elétrico. Então, se nós, Brasil, vamos ter que usar ônibus elétrico, nós temos que ter operadores e indústria local que possa produzir e usar ônibus com qualidade. Absolutamente correto, Cláudio, e pensamos exatamente dessa maneira. E esse é um ponto que eu chamo a atenção, Cláudio. Em Goiânia, desde o primeiro dia,
apesar da gente chamar uma frota, a gente chamou de frota piloto, nem é frota teste, porque essa frota foi adquirida e foi paga pelos operadores, portanto, os operadores tomaram o risco, não foi uma compra pública, foi uma compra totalmente com risco privado, e, na verdade, desde o primeiro dia a operação é plena. Os carros estão rodando com máximo de lotação, em operação compartilhada com veículos a combustão, e operando em condições absolutamente reais. E isso também faz parte desse aprendizado, porque a gente vê muitos testes sendo feitos em condições quase que de laboratório, né? Eu, particularmente, com todo respeito aos técnicos e engenheiros, eu não confio nos testes de laboratório. A realidade teórica para a realidade prática, na operação do dia a dia, ela tem um gap muito grande. Aí, de novo, essa é, na verdade, uma coisa que sempre me preocupa, que é a questão de pessoal, né? Então, o que está acontecendo lá? Você já tem projeto, já tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista de formação, primeiro, de motoristas, né? O Cláudio, num outro programa, exemplificou muito bem, né? As qualidades são diferentes, o manuseio é diferente, a aceleração é diferente, e também do ponto de vista de manutenção, quer dizer, vai ter que desenvolver também ali na região um polo formador de gente e capacidades diferentes. Vocês estão de olho nisso lá? Tem alguma coisa acontecendo nesse sentido? Com certeza, Fátima. Esse é um ponto também foi de muita atenção para nós, desde que eu tive a oportunidade de, mais uma vez eu trago a referência, né, da Greenmóvel, lá em Bogotá. Me chamou muita atenção, primeiro, a parte de telemetria. Diferente do ônibus a combustão, o volume de dados que você tem do carro elétrico é no mínimo 10 vezes superior. Então, o uso da TI e da telemetria para você monitorar a operação e a própria manutenção do veículo é muito importante, seja para fins de performance, seja para fins de manutenção. Então, aqui é o primeiro aprendizado. A gente vai ter que ter um diretor de TI junto com a operação. O ônibus elétrico ele é um ônibus totalmente eletrônico. Parte dos problemas que a gente teve na parte elétrica foram problemas de natureza eletrônica. Então, essa parte de telemetria, eu diria que é um dado muito importante, muito diferente do que a gente tem na operação e manutenção de frota a combustão. Segundo aspecto, o motorista ele tem que ser, sim, retreinado para essa operação. Por quê? Porque a performance é muito mais sensível no caso do elétrico do que o caso da combustão. Eu estive visitando um ano passado, um ano atrás, a operação lá em São José dos Campos. E teve um dado que eu vi nessa visita que me chamou muita atenção. Eles estavam, na época que eu visitei, com um problema muito grave de consumo de rodagem. Estava praticamente os pneus sendo fritados, né, naquele momento. E numa investigação que me contaram, não sei se é inteiramente verdadeiro, estava tendo um desequilíbrio na tração dos dois eixos que vão, lá é um veículo articulado, né, e que os motoristas estavam fazendo o que eles chamavam de rodinha. Na linguagem dos playboys, isso é cantar pneu, porque o veículo tem muito torque e eles estavam usando, né, toda a potência disponível que estava. Ou seja, ficou claro que é um outro tipo de conduta, né, muito mais sensível e, portanto, a gente vai ter que ter profissionais requalificados. Sim, aqui em Goiânia, eu achei até um exagero, houve um treinamento de uma equipe muito grande para uma operação inicial de 18 veículos, né, mas isso revela um pouco dessa preocupação. E na parte de manutenção, também nós vamos ter que ter uma outra formação de pessoal para que a gente possa agregar novas competências para a manutenção da frota elétrica. Mesmo que inicialmente a gente seja mais dependente do fabricante, né, nós queremos adquirir competência própria na parte elétrica. E para não deixar menos esquecido, eu também vi lá na Greenmóvel, eles têm numa operadora o diretor de infraestrutura. Olha só, isso para a gente é desconhecido numa operadora tradicional de transporte no Brasil. Então lá eles têm diretor de TI, diretor de manutenção, diretor de infraestrutura, entendeu? Além de diretor de RH, para uma operação somente de ônibus elétrico.
Por que isso? Porque a infraestrutura e a boa gestão dessa infraestrutura também é fundamental não só para a disponibilidade, mas também para a própria performance. Porque a gente sabe que a energia que entra, que a distribuidora entrega, não é a mesma energia que entra dentro dos veículos. Há uma perda de energia na infraestrutura de recarga. Então, até nesse aspecto, é importante que essa infraestrutura seja muito bem gerenciada. A outra questão importante diz respeito ao custo de tudo isso, né? A gente sabe que, no final das contas, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E muitas vezes, quando se fala em aumento de custo, todo mundo sabe que a tarifa acaba sendo a primeira que apanha nessa briga aí, né? Por outro lado, Goiânia está revolucionando na questão tarifária, inclusive com tarifas diferenciadas, né, que o pessoal chama de multitarifas, inclusive trabalhando com subsídios junto com os municípios da região metropolitana de Goiânia. Como fica, então, essa introdução dos elétricos? A gente sabe que os elétricos têm um custo muito maior do que os diesel. Como é que essa equação financeira está sendo trabalhada? Alexandre, essa pergunta sua, naturalmente, é a pergunta, né, central em todo esse processo de transição. Na verdade, foi esparramado no mercado, e me permita ser muito franco na colocação, que veículo elétrico seria de menor custo operacional final do que o carro a combustão. Isso é uma inverdade absoluta. Não há qualquer sombra de dúvida, mas qualquer sombra de dúvida, que mesmo com a redução dos custos de OPEX, a diferença do CAPEX torna, ao final, o custo por passageiro transportado maior da tecnologia elétrica comparado com o veículo a combustão. Então, primeiro, se quer fazer uma transição para a eletromobilidade, é muito importante que isso seja colocado com clareza para a população, para o poder público, para a sociedade. A transição energética, ela não somente é um custo maior de CAPEX ou de investimento, é um custo inicial. O custo operacional ao longo do tempo não irá compensar aquilo que vai estar se pagando inicialmente a mais de CAPEX. Essa diferença varia para cada aplicação, mas ainda é uma diferença muito relevante. Portanto, não pode se ter ilusão. A eletromobilidade não é a solução de menor custo. Se quer uma solução de menor custo, é melhor ficar na combustão. E esse, talvez, é o principal fator para que a transição para a eletromobilidade seja um processo gradual e lento. Se você querer fazer toda a renovação da frota num prazo muito curto com veículos elétricos, você vai literalmente onerar ou quebrar a rede de transporte. Então, o grande debate nosso com o poder público foi exatamente estabelecer um limite para que essa transição se fosse de forma gradativa, de tal forma que essa oneração ela pudesse vir no tempo. É verdade que se espera que no futuro isso possa se mudar, mas isso é no futuro, não é no presente. Nós ainda não temos veículos, tecnologias que assegurem no presente um ganho de custo operacional por passageiro transportado. Não dá para pegar custo só de OPEX, só custo variável, temos que pegar o custo como um todo. CAPEX, incluindo frota e infraestrutura, mais os custos de operação e manutenção, jogar isso no fluxo de pelo menos 12 a 14 anos, jogar o custo de capital, que é fundamental, né, essa avaliação, e aí sim a gente chega ao verdadeiro custo. No início, em Goiânia, foi vendida uma fantasia que o poder público comprou, no primeiro momento, de que era possível renovar a frota apenas com a economia do APEX. Isso ficou revelado, né, ao final daquela modelagem em 2021, né, mas a decisão do poder público pela eletromobilidade foi por acreditar que seria um incremento adicional a todo o processo de transformação da rede de transporte, que não se limita à questão do ônibus elétrico, muito pelo contrário. Diria que esse é o projeto até dos menos relevantes, apesar de ter muito destaque na mídia e no meio político. Na verdade, queria-se que houvesse um ganho de atratividade junto à sociedade.
E esse é um ponto relevante, se me permite até antecipar uma opinião, eu nesse ponto, nado contra a correnteza. Eu vejo o ônibus elétrico um grande aliado da promoção do transporte público nesse momento no Brasil e no mundo. O transporte público, como nós sabemos, nós que militamos a vida inteira em transporte público, sabemos que há muito tempo o transporte público perdeu o charme, perdeu a atratividade. Os políticos hoje mal têm interesse, às vezes, de entregar uma frota nova, porque isso acontece no Brasil e acontece em todo o planeta. E, incrivelmente, o ônibus elétrico mudou essa percepção. O ônibus elétrico, a gente começa a ver autoridades, políticos, formadores de opinião, a sociedade, de modo geral, né, voltar a se interessar pelo transporte público. E nós que acreditamos que o caminho para as cidades é o transporte público coletivo, é importante que o uso da inovação tecnológica, né, faça que o transporte novamente venha a ser valorizado pela sociedade, até para aquela parcela da sociedade que não usa transporte público, mas que valoriza as questões de ordem ambiental e tudo mais. Ou seja, eu acredito que o ônibus elétrico ele está sendo um elemento importante, né, de valorização e de percepção de avanço, de modernização do transporte público, e que a gente espera com isso, né, que a sociedade volte novamente não só a utilizar os nossos serviços, mas também a refletir que não existe caminho melhor para as cidades, né, do que fortalecer os sistemas de transporte. É isso que nós acreditamos, é isso que o governo de Goiás, liderado pelo Estado de Goiás, busca, e no fundo o que a gente quer de fato, né, é ter um transporte totalmente revitalizado, porque pós-pandemia nós tivemos uma perda de demanda muito significativa e nós entendemos que se não houvesse, né, esse choque de mudança, não só de qualidade, mas de percepção, a gente não conseguiria recuperar aquilo que o transporte público recuou, não só na pandemia, mas nos últimos anos. Interessante aí também, eu acho, que é essa reconfiguração, primeiro porque acho que tradicionalmente os operadores de ônibus têm aquelas histórias de caixa preta, tem história, há uns certos fantasmas aí, né, umas lendas urbanas e tudo mais. E agora eu vejo assim a descrição de um operador daqui em diante, mais do que nunca, é uma operação complexa, né, onde você vai ter um sistema que é baseado em diesel, um sistema baseado, quer dizer, é uma pequena fábrica com milhares de possibilidades. Como é que você enxerga esse perfil hoje do operador e o que vai ser? Eu fico imaginando, inclusive, que alguns operadores não vão conseguir sobreviver como é que eu digo, a sofisticação que esse setor está conquistando, né? Para um setor que nasceu lá atrás com o cara muitas vezes, eu faço meu transporte aqui com esse carrinho, eu sou dono do meu próprio ônibus e as coisas foram crescendo. Como é que você enxerga esse momento dos operadores, esse momento do mercado e o futuro disso? Fátima, assim, eu sou empresário no setor há mais de 40 anos, fundei um sindicato e atuei, né, à frente do sistema aqui de Goiânia por mais de 30 anos, me considero um tipo transporteiro. Então, na verdade, a nossa origem, nosso DNA, somos transportador de pessoas. Mas a gente sabe que, mais do que transportador, nós somos concessionários de um serviço público. O serviço público é essencial às cidades. E como concessionário, nós precisamos ter outras competências além de transportador, que é de ser capaz de contribuir na organização, na estruturação de redes de transporte. E aí sim, sistemas de transporte são muito complexos, porque depende de diversos atores funcionando de forma concatenada ao mesmo tempo. E eu entendo que com a mudança, a vida nos últimos, pós-pandemia, né, na qual o nosso modelo de negócio deixou de ser, eu vou chamar de B2C, para ser um B2G, com o surgimento do
do subsídio tarifário, da complementação tarifária em praticamente todas as capitais brasileiras e em mais de 300 cidades hoje em todo o Brasil, o prestador de serviço, ou seja, o antigo transportador, ele de fato tem que agregar outras capacidades e gerar valor para a sociedade, para o poder público, que vão além de simplesmente operar bem um ônibus. Ele precisa contribuir efetivamente, né, para a estruturação do serviço público de transporte. Então, isso vai exigir competências, a gente já vinha adquirindo no passado no campo tecnológico, mas eu diria também isso envolve até mesmo infraestrutura e além. É um pouco disso que a gente acredita aqui em Goiânia. Felizmente, temos tido do poder público, né, a oportunidade de trabalhar numa parceria muito sadia, muito transparente, muito objetiva, firmada, muito bem fundamentada na regulação pública. Mas, na verdade, sim, o operador, ele hoje, no meu ponto de vista, para que possa tornar o nosso serviço mais competitivo, mais produtivo, mais atrativo, né, nós precisaremos adquirir múltiplas capacidades, e no passado talvez isso não era tão exigido, né? Eu acho que isso é um desafio positivo, né, que valoriza o papel do operador e que, portanto, feliz é a cidade, né, em que os operadores têm a oportunidade de demonstrar o seu valor, podendo trabalhar em prol da cidade, né, em parceria com o poder público, entregando um serviço de mais qualidade à população. Isso, naturalmente, no modelo passado dos últimos 10 anos, até a mudança do modelo de remuneração, em que estavam assentados os contratos, na qual se acreditava que o transporte continuaria sendo autofinanciado, como foi a vida toda, né, era impossível, porque no sistema baseado em tarifa pública do usuário, o foco é basicamente a cobrança do empresário de menor custo, e menor custo pode se traduzir em menor qualidade. Então, o operador, na prática, ele era quase que induzido a um processo contínuo de busca de redução de custo do serviço. E, com isso, ele acabava não tendo condição de trabalhar de uma forma mais abrangente o serviço. Então, eu sou muito otimista em acreditar que, com a mudança do modelo de remuneração que vem passando o setor, os contratos nos últimos anos, isso após a pandemia, possibilitará, né, que os operadores, junto com o poder público, possam ter mais foco na melhoria da qualidade do serviço do que somente apenas no ganho de redução de... nem de eficiência, é redução de custo. Porque para ganho de eficiência, também hoje é um tema que a gente ainda precisa muito desenvolver. E aqui em Goiânia mesmo, eu digo que a gente está muito atrasado em relação a iniciativas que possam melhorar a eficiência da rede de transporte. Bom, gente, eu estou preocupado que o nosso tempo aí já está se esvaindo, né? E eu estou percebendo que o Cláudio está doido para fazer uma colocação. E como nosso como se diz, nosso âncora, né? Vamos lá, Cláudio. Eu acho que a âncora aqui, vamos arrancando ela do fundo do mar, é o seguinte, vamos dizer assim, eu já de cara coloquei que eu tinha uma grande expectativa nos assuntos de Goiânia, nesse assunto tratado por Goiânia e nesse assunto tratado pelo Edmundo, né? No entanto, eu quero, vamos dizer assim, colocar um testemunho que é o seguinte: o Edmundo é um exemplo de um empresário tradicional, moderno, né? Mas ele não é o único. Eu quero dar um testemunho aqui de que eu conheço muitos empresários, operadores de ônibus, com esta mesma capacidade que foi colocada aqui, tá? A questão, da mesma forma que eu coloquei o casamento do comprador do ônibus elétrico com o fabricante como sendo necessário para desenvolver uma indústria saudável e para desenvolver uma operação saudável e para desenvolver um produto altamente estimulante para o passageiro e para o não passageiro, né? Da mesma forma, a questão é o casamento de um empresário moderno com uma administração pública moderna. E de tal forma que os dois possam se ver como parceiros, da mesma forma que a indústria e o comprador, né?
possam se ver como parceiros e possa cada um contribuir conjuntamente. Infelizmente, do lado do poder público, eu tenho visto, sinceramente, mais dificuldade do que eu tenho visto no meio dos empresários. É interessante porque eu sou fundamentalmente da parte pública, mas a questão é que a parte pública carece de enxergar que ela não é meramente o fiscal da operação, do transporte, ela é a provedora de uma parte significativa dessa operação. Ela define a rede, ela define que tipo de ônibus vai rodar, ela define uma série de coisas e depois espera que o operador meramente, com isso, faça o melhor jantar possível. Quer dizer, aquele negócio de trazer os ingredientes e, de repente, os ingredientes são inviáveis em relação à qualidade. Então, eu diria, o que está precisando é realmente bons casamentos, como tem acontecido em Goiânia, bons casamentos, tem outros exemplos no Brasil, mas, de qualquer jeito, maior número de bons casamentos em que o poder público entenda que ele é fornecedor do transporte público, ele fornece o transporte público. O operador, ele é contratado, mas ele tem que ser contratado realisticamente e criativamente. E o que nós vimos aqui foi uma colocação pelo Edmundo de exemplos muito claros de criatividade e de consciência do papel que o empresário tem quando a coisa dá certo. Para dar certo, é essa consciência. Eu gostaria de ver isso mais para frente. Mas eu não tenho dúvida que eu esperava isso dessa sessão de hoje e não fui surpreendido. Obrigado, Cláudio. É só fazer um registro, Cláudio, da sua fala. Eu participo como membro do Conselho Diretor da NTU há mais de 20 anos. Lá eu convivo com líderes de todas as regiões do Brasil e não tenho dúvida, né? Nós temos excelentes operadores no Brasil, temos boas lideranças em todo o Brasil e de fato, né, muito dos modelos contratuais até então vinham, na minha opinião, sendo impeditivos para que os operadores possam ter um papel mais proativo no desenvolvimento e nas soluções que os sistemas precisam, né? Mas o que é importante mesmo, a gente sabe que os políticos são, em parte, não um reflexo da sociedade. E o que a gente, de fato, precisa é melhorar a consciência de que o transporte público é essencial para a vida das cidades. Até fazendo uma analogia com a questão da discussão da tecnologia elétrica, a tecnologia elétrica, sim, ela é importante, ela vai contribuir com a questão ambiental, mas nós sabemos que a verdadeira equação, né, para a questão da sustentabilidade das cidades está na promoção dos modos coletivos em relação aos modos individuais. E eu acho que é essa consciência que a gente precisa despertar em nossa sociedade, que precisamos, né, reconhecer. Nesse momento, nós estamos muito atrasados em relação ao resto do planeta. Nós continuamos promovendo o transporte individual como se fosse possível que todas as pessoas pudessem se deslocar apenas por veículos individuais e que o transporte público não é essencial. Eu acho que essa é a verdadeira mudança que a gente precisa, e aí são todos atores que atuam no transporte, no campo da gestão pública, no campo político, dos operadores, do meio acadêmico, dos especialistas, de gestores, técnicos, todos eu acho que aí nós temos um papel muito relevante de criar essa convergência, né, aqui em Goiânia a gente tem um slogan que eu gosto sempre de ressaltá-lo, a gente defende que o mundo melhor é coletivo, como slogan da nossa rede de transporte, e de fato, na questão da mobilidade, isso é uma verdade, né, inexorável. E se a gente não tiver um transporte público relevante, a gente vai ver o que a gente está vendo em todas as cidades brasileiras, que é as cidades paradas, né, com perda de qualidade de vida, com uma série de efeitos colaterais que o transporte individual deixa em todas as cidades. Bom, gente, como eu falei, nós estamos chegando praticamente ao final da nossa conversa. Eu queria passar então a palavra para a Fátima, para ela fazer suas considerações finais, depois para o Cláudio. Vamos lá? Eu adorei a conversa. Eu acho que, assim, antes de mais nada, eu passei 20 anos fora do país, estou de volta, e é um prazer enorme encontrar
um nível novo de consciência, essa história mesmo do coletivo, do que nós vamos fazer juntos para poder, entendeu, melhorar o lugar onde a gente mora, como é que a gente vive e tudo mais. E estou encantada com essa mistura, viu, Edmundo, de audácia com o pé no chão, né? Assim, acho que tem uma coisa aí ousada, bacana de ir para frente, vamos lá, vamos experimentar, não vamos ter medo de testar as coisas, de tentar as novidades, mas aí com muito pé no chão, muita calma. Então é uma conversa muito boa, deixa a gente animada em relação ao transporte e ao Brasil em geral. Foi um grande prazer, viu? Uma aula bem gostosa, cheia de dados interessantes e acho que muito úteis para muita gente que está aí na sua caminhada aí com o transporte. Obrigado. Cláudio? A única coisa novamente, parabéns, Edmundo. Foi sempre um prazer ouvir as suas experiências e eu já falei o suficiente. Bom, eu só queria, antes de passar a palavra para o Edmundo, né, se despedir da gente, fazer suas considerações finais, apenas dizer mais uma vez que esse programa, né, só está sendo possível graças ao apoio de algumas empresas importantes para a gente, né? Começando pela Mercedes-Benz, depois para a Empresa 1, que é uma plataforma de bilhetagem digital multisserviços, a Nansen, que aliás foi citada aqui algumas vezes, né, que além de fornecer carregadores, ela oferece também toda a infraestrutura de recarga para veículos elétricos, a Citat, líder em soluções para gestão de frotas de ônibus urbanos e fretados, e o Citamob, um dos aplicativos mais utilizados no universo da mobilidade urbana no país. Apoio institucional da OTM Editora e do Diário do Transporte. OTM Editora, vamos lembrar, né, que está promovendo aí a Latbus em agosto, está chegando aí, inclusive, o Transpúblico, que é o evento, né, Edmundo, da NTU, né? Nós vamos ter em agosto aí 2 eventos fundamentais para o transporte. E a realização da NTP e da Transdata. Então, eu queria agradecer a todos vocês e passando aí para encerrar a nossa conversa, para o Edmundo fazer suas considerações finais. Alexandre, eu queria só, de fato, parabenizá-lo e parabenizando você, parabenizar a NTP, por promover essa mesa redonda. Eu acompanho muito ativamente todas as discussões que vocês têm trazido para o debate do nosso setor. E, de fato, eu acho que é muito importante oportunidades como essa da gente estar compartilhando informação e com isso a sua coordenação que hoje mais uma vez demonstrou a importância desse trabalho. Obrigado, Cláudio, obrigado, Fátima, e espero vê-los em breve. Bom, então, finalizando o nosso programa, queria agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e logo teremos um novo episódio e esperamos que tão brilhante quanto esse. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar.